Olá, meus queridos alunos. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender sobre o número decimal. O número decimal é um número que vem depois do número inteiro. Então, eu coloquei aqui o quadro valor de lugar para você entender melhor. Nós temos a parte inteira e a parte decimal, né? Então, o número decimal tá aqui na parte decimal. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um número. Então, ele vai ter uma unidade, quer dizer, um inteiro, 345 milésimos. E a parte inteira temos a vírgula. Essa vírgula, ela sempre vai separar o número inteiro do número decimal. Então, eu vou colocar aqui outro número, olha. 36 inteiros e 100 milésimos. Então, e aqui a vírgula vai separando o número da parte inteira da parte decimal. Então, o número decimal, ele tem vírgula, né? Então, aqui eu vou colocar outra, olha. 246 inteiros e 2 décimos. E um outro exemplo, ó. Eu vou colocar aqui 1042 inteiros e 10 centésimos. Então, é muito importante entender que o número decimal é um número que tem vírgula, tem a parte inteira e tem a parte decimal. Continuando o nosso estudo de número decimal, como que eu vou escrever e ler este número? Então, para ler e escrever por extenso o número decimal, nós lemos a parte inteira, seguida da palavra inteiros, e a parte decimal, que vai ser seguida pelas palavras décimos, centésimos e milésimos. Quando for décimos, aqui ó, quando for décimos, vai ser um número depois da vírgula. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. 1,2, um inteiro e 2 décimos. Quando for centésimos, vai ter 2 números depois da vírgula. Então, 34 centésimos. E quando for milésimos, vai ter 3 números depois da vírgula. Então, ó, 3 inteiros, 145 milésimos. Então, é muito simples para a gente entender o por extenso aí do número decimal. Então, como que eu escrevo? 1 inteiro e 2 décimos, ó. 1 inteiro e 2 décimos. A forma decimal, por extenso. Aqui, olha, não temos inteiros, então eu já escrevo direto, ó. 34, 2 números depois da vírgula, centésimos. E milésimos, olha.
3 inteiros, 145 milésimos. Então, a gente tem que escrever, ó, 3 inteiros. Tem que ter o número inteiros, a palavra inteiros. E 145 Nossa, será que vai caber? Vamos pôr aqui, ó, milésimos. Então, não podemos esquecer como que se escreve na forma por extensos números decimais. É bem simples aí. Acertar a folha aqui para vocês enxergarem melhor. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos trabalhar transformações. Nós vamos transformar as frações em números decimais. Então, as transformações é da seguinte forma. Aqui eu tenho 45 centésimos. 45 centésimos, então já fala que é 2 números depois da vírgula. Então, eu coloco 0,45. Então, eu transformei aí a fração em números decimais. Tendo atenção aqui, ó, que é centésimo. 2 números depois da vírgula. Nesse caso aqui, 683 centésimos. Centésimos de novo, ó, vai ter 2 números depois da vírgula. Então, eu vou copiar 683, 2 números depois da vírgula. Então, transformei aí em números decimais. 6 inteiros e 83 centésimos. Aqui, ó, eu tenho milésimos, 1000. Então, o 1000 são 3 números depois da vírgula. Então, eu vou copiar 3.587, 2, 3. 3 inteiros, 587 milésimos. Então, aqui nós estamos trabalhando as transformações dos números, das frações em números decimais. Então, aqui nós vamos, essa transformação aqui, ó, em frações em números decimais. E agora, nós vamos trabalhar mais transformações, mas em números decimais, em frações. É o inverso, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, números decimais em frações. Como que eu vou transformar aqui números decimais em frações? Quando é uma vírgula, uma casa depois da vírgula, é décimo. Quando é 2 casas, é centésimos. Quando é uma casa, é décimo. Então, aqui, ó, vai ser 3 décimos. Aqui, ó, 18 décimos. 2 casas depois da vírgula. Então, ó, 752 centésimos. Você pode observar que esse número que está aqui, você copia ele todo no numerador, observa a casa para colocar o denominador. Então, aqui, ó, 15 inteiros e 4 centésimos. Então, nós vamos colocar, ó, 1504. Copiei o número inteiro, olha. Coloquei no numerador.
Como é centésimo, é 2 casas. Então, ó, é 100. 29 inteiros e 4 décimos. Então, eu vou copiar o número todo, ó, 294. Se é uma casa depois da vírgula, é décimos, 294 décimos. Então, é bem simples aí as transformações também de números decimais em frações. A próxima explicação é comparação. A comparação, nós vamos comparar os números decimais. Então, nós vamos colocar qual que é menor, qual é maior e se tem igual. Como que eu faço isso? Observando primeiro a parte inteira. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 8,9, então, eu tenho que observar aqui, ó, primeiro a parte inteira, ó. Depois que eu vou olhar os números decimais. Então, eu vou colocar aqui 8,1 décimo, 8 inteiros e 1 décimo, 9 inteiros e 1 décimos. Se eu tenho que olhar primeiro a parte dos números inteiros, aqui o 9 é maior do que o 8 e o 8 é menor do que o 9. Então, aqui, ó, 8,1 é menor que 9,1. É bem simples a comparação, porque você vai olhar primeiro a parte inteira, e aí o número maior vai ser maior, o número menor vai ser menor. Se caso for igual, que você vai olhar a parte decimal. Então, vamos lá, fazer aqui um pouquinho das atividades para você entender melhor. Aqui, se você observar, olha, é 0 e 0. Então, é igual, né? A parte inteira aí. Então, eu vou observar aqui o 5 e o 3. O 5 é maior que o 3, então 5 décimos é maior do que 3 décimos. Aqui também, ó, está igual, ó, 1 e 1. Então, agora eu vou observar aqui, ó, o 7 e o 6. Então, 1,7 é maior do que 1,6. 1 inteiro e 7 décimos é maior do que 1 inteiro e 6 décimos. Agora, nós vamos observar com bastante atenção esse número aqui, ó. Aqui, o 1 inteiro, 1 inteiro. Aqui, eu tenho 8 décimos e aqui eu tenho 8 centésimos. Então, a gente vai igualar as casas. Então, eu coloco o número 0 aqui e vou observar o número como se tivesse sem vírgula. Então, se eu tirar a vírgula aqui, ó, fica 180 e 108. O 180 é maior do que o 108. Isso são umas dicasinhas para ficar mais fácil para você descobrir se o número é igual ou maior ou menor. Então, aqui, ó, 0,30 ou 30 centésimos, 3 décimos. Então, aqui, ó, eu tenho 2 casas depois da vírgula e aqui eu tenho uma. Então, o que eu tenho que fazer? Igualar as casas. Então, aqui eu igualei, ó. Quando eu igualei, tiro a vírgula, eu olho 30 e 30. Então, 30 e 30 é igual. Ok? Aqui de novo, ó. Os inteiros são iguais, então eu vou olhar a parte decimal. A parte decimal aqui, ó, 1 décimo, 10 centésimos. Se eu for igualar a casa, olha, 10 é igual a 10. Tem que ter muita atenção para não confundir, ok? Então, ó, mais um exemplo aqui, ó.
A casa aqui do inteiro é 0 e 0. Então, nós vamos observar os números decimais aqui, ó. Aqui eu tenho 1/10 e aqui 1/100. Eu vou igualar a casa e tiro a vírgula. E aí eu vou observar, 10 é maior, é igual ou menor que 1? Então, 10 é maior do que 1. Aqui, ó, 10 centésimos, 7 décimos. Então, eu vou igualar as casas, ó, e retiro a vírgula. Então, 10 é menor que 70. Ok? Então, é assim que nós trabalhamos comparação com números decimais. Aqui a gente encerra essa parte inicial, né, dos números decimais. Espero que você tenha compreendido e até a nossa próxima aula.